Ela já está aqui no nosso estúdio, que é a fisioterapeuta Priscila Mendes, toda linda, que vai explicar para a gente qual, na verdade, o momento e o jeito certo de você sentar o seu bebê. Muitas pessoas têm relatado problemas de adolescentes com muitas dores de coluna. Será que a gente tem que cuidar do nosso filho? Claro, sempre, desde bebezinho, mas deve existir algum cuidado bem especial quando o assunto é sentar. Não é isso, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vanusa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite por estar aqui com vocês É um para prazer. tirar todas essas dúvidas. E com relação ao sentar, sim, né? Muitas vezes existem vários estudos que estão comprovando, cientificamente falando, que existe sim várias associações de vários comprometimentos, disfunções e doenças que surgem na vida adulta, que são muitas vezes reflexos de atitudes, comportamentos inadequados ou pouco estimulados durante a primeira fase de vida, né? Que é durante esse primeiro ano. Então, sim, a gente precisa se preocupar, como você bem falou, desde o início. Pronto. Qual é o momento certo para a mamãe de primeira viagem até? Vamos ajudar as mamães que estão aí tendo seu bebê pela primeira vez? Qual é o cuidado certo para a gente já começar a incentivar o nosso bebezinho a sentar? A gente estava agora há pouco no estúdio conversando, eu gosto muito de conversar com os meus colegas de trabalho, porque eles têm experiências maravilhosas, são pães maravilhosos, são pais e pães maravilhosos, que acabam nos ajudando também. E aí a gente teve duas conversas, né? Uma que um dos meus cinegrafistas falou que o filho dele não chegou a sentar. Foi mais engatinhando, rolando e em pé. Já praticamente não sentava, né? Era mais... E o outro falou, não, os meus rapidamente também começaram a caminhar. Eu não me lembro dessa fase. Mas o certo para a gente que está agora atento sobre esse assunto, de colocar o bebezinho para sentar, tem uma faixazinha? Tem. Todo esse desenvolvimento a gente chama de marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aos 3 meses é o período que a gente tem que o bebê ele fica com aquele pescocinho duro. Sim. Né? Então, para o bebê poder sentar, ele primeiro precisa obrigatoriamente ter o que a gente chama de controle cervical. Porque o desenvolvimento do nosso corpo é do sentido da cabeça até a pelve, certo? Então, o nosso desenvolvimento é chamado de crânio caudal. Então, tudo a gente vai ter primeiro o amadurecimento. Cabeça, pescoço, braços, tronco, aí depois que a gente vai ter o desenvolvimento e o amadurecimento das pernas. Então, desses 3 meses, como eu já falei, a gente vai ter esse amadurecimento da região do pescoço. Dos 3 aos 6 meses vai ser o momento em que o bebê vai começar a trabalhar o fortalecimento da musculatura do tronco, para que em torno de 6 meses ele consiga dar os primeiros sinais. Aí vai depender de cada desenvolvimento. Tem alguns bebês com 5 meses já começam a sentar, tem outros bebês que demoram um pouquinho mais, mas o correto mesmo esperado é que o bebê sente em torno de 6 meses de vida, a partir daí. Com relação a ter crianças que tiveram crianças que sentaram, já tiveram crianças que não sentaram, a orientação que a gente passa é sempre que a criança ela tenha a oportunidade de passar por todos os marcos do desenvolvimento motor. Porque todos esses marcos eles vão ser importantes para alguma coisa no desenvolvimento dela. Então, por exemplo, se a criança e o bebê ele não teve muito estímulo do sentar, isso pode gerar alguma limitação, algum comprometimento quando ele for ficar em pé. Talvez ele não tenha equilíbrio suficiente, talvez ele não tenha um alinhamento suficiente a nível de pelve, a nível de quadril, para que ele consiga assumir a postura em pé e manter essa postura de forma coordenada e alinhada. Como também pode ter crianças que passaram rapidamente pelo sentar e não ficaram com nenhuma sequela, ainda bem. Então, podem existir sim esses casos, porém, o indicado realmente é que o bebê ele passe por cada fase do desenvolvimento, porque cada fase tem sua importância. E na infância é aquele presente que, com certeza, no futuro, ou próximo, ou não, venha trazer danos, né, doutora? Com certeza. Quantas pessoas chegam na fase adulta dizendo, nossa, eu tenho uma postura boa hoje, eu até que tenho uma postura legal, mas eu tenho problemas de coluna. Pode ter trazido da infância?
Sim, existem muitos casos que a gente tem, por exemplo, de alterações, desde assimetrias, disfunções. Existem alguns tipos de escoliose que elas vêm desde o nascimento e também podem existir condições que você não consegue caracterizar como uma doença de fato. Mas sim, você pode ter disfunções a nível muscular, que isso pode te gerar, com o passar do tempo, a quadros de maior instabilidade a nível de coluna, a nível de membros também. Uma questão bem interessante é que atualmente nós temos muitas pessoas também com problemas de joelho. E muitas vezes os problemas de joelho, na verdade, são frutos de problemas de quadril. Muitas vezes o quadril, a pessoa pouco sente dor no quadril, né? Mas quando você vai investigar, muitas vezes é uma musculatura que está sendo ativada de uma forma inadequada. Então, tudo isso, você sabendo trabalhar seu corpo, ativar a musculatura correta, trabalhar essa musculatura correta, desde esse período, é fundamental para que você tenha menos chances de ter dores. Doutora, vamos falar de algumas posições. Agora há pouco na telinha apareceu a posição W, né? Que as crianças amam. Tá aí, olha, mostrando na telinha. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos de sentar em W, essa posição aí. Criança ama e fisioterapeuta chora. É complicado, né, doutora? O fisioterapeuta chora quando vê. As crianças amam. Por quê, doutora? A doutora tá rindo. É porque o caso é sério, hein? É porque é uma posição muito fácil, muito cômoda para a criança. Sim. Se você observar, quando a criança ela senta em W, ela relaxa totalmente a sua musculatura da região das costas. Então, ela fica numa postura, né, uma postura como se fosse em formato de C. Sim. E além dessa falta de alinhamento na coluna, você tem também todo o desalinhamento a nível de membro inferior. O que acontece? Quando a posição ela é fácil, ela é cômoda, a criança ela tem uma tendência a gostar mais e, consequentemente, a ficar mais a fazer mais posição. vezes essas posições, a fazer mais né? vezes essa posição. Qual o grande problema? Essa posição, ela vai gerando vários tipos de encurtamento a nível muscular. Isso vai gerando prejuízo no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa entender que o primeiro ano de vida é o período que a criança ela mais vai crescer, ela mais vai desenvolver. E depois disso, ela também vai ter aqueles períodos, né, de estirão, de desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular. E essa postura em W vai prejudicar bastante toda essa fase. Doutora, a gente tem outras posições. Tem o sentado de lado. Eu queria que deixasse isso, sentado de lado, sentado com as pernas na frente, pernas cruzadas e pernas esticadas. São corretas ou não? São todas posições que podem sim ser, né, posições de escolha da criança. Eu sempre gosto de orientar que o mais importante é que você tenha variações com relação ao posicionamento. Não ficar só de um jeitinho, só de uma posição. Exatamente. Observar, porque às vezes a mãe quer ter um momento de descanso, aí deixa o filho ficar do jeito que quer, mas tem que estar observando, né, doutora? O tempo todo, né? Exatamente. Você está observando, você está ali estimulando a criança, porque muitas vezes lidar com a criança e com o bebê é muito complicado. Porque você fala e ele não entende. Ou então, dependendo da fase, tem aquele momento que a criança às vezes, não quero fazer isso, eu quero fazer, né, tem suas vontades. Então, você precisa também ter uma boa noção para poder modificar, estimulando a criança de uma forma diferente para que ela entenda que aquelas posições diferentes vão fazer bem para ela também. Ok. Doutora, a gente está falando de sentar. Mas tem algo que me chama muita atenção, é com a mamãe quando está segurando o bebê no colo. Às vezes eu estou em alguns ambientes, eu fico, sabe, porque eu tenho aquela preocupação. Às vezes a gente vê aquele bebê pequenininho, né, e às vezes vê a mãe segurando, não pega nas costas, e a gente fica com aquela preocupação da coluna. Existe um amadurecimento da colunazinha, por exemplo, mesmo que não esteja sentado, mas ela está com a criança no colo. Esse cuidado com a mãozinha atrás para segurar fala bem o que a doutora acabou de dizer, que tem crianças que com 3 meses já ficam sentadinhas, estão bem, mas tem crianças que demoram 6 meses, tem crianças que demoram um pouquinho até mais. Tem que ter um certo cuidado, né, doutora? Eu fico extremamente preocupada. Sim. Essa questão do posicionamento do bebê no colo é muito importante também de ser sempre revisto e orientado para os pais, mães e cuidadores.
Até porque o posicionamento que o bebê fica, às vezes tem gente que diz assim, ah, não vai demorar muito tempo. Tudo bem, não vai demorar muito tempo, mas se você corrigir um hábito antes daquilo se instalar, é melhor para todo mundo. Então, de acordo com a idade do bebê que você tem, vai ter uma posição específica, uma posição melhor, para que ele fique no seu braço, ou seja, em qual local for. Se você, por exemplo, pegar um bebê que é muito novinho, como você falou, por exemplo, 3 meses, você pega um bebê de 3 meses, coloca ele no braço, como se ele estivesse sentado, não dá nenhuma estabilidade para ele, ele vai ter várias respostas em reflexo, podemos dizer assim. Por exemplo, o moro. O moro é um reflexo primitivo, que é o reflexo do susto. Quando o bebê ele sente que vai cair, ele joga o corpo para trás e abre os braços e começa a chorar. Ele fica bastante irritado com relação a isso. Então, você pode estar estimulando um reflexo por um mau posicionamento sem necessidade. Então, se você ficar estimulando esse tipo de reflexo, a criança ela pode ficar assustada, ela pode desenvolver isso e isso pode ser bastante prejudicial. Então, por isso que é sempre interessante você estar ciente da idade do seu bebê, você está ciente do que ele já está podendo fazer, quais são os ganhos que ele tem, como que ele está se desenvolvendo, porque tudo isso vai influenciar como você segura ele, como você brinca com ele, como você coloca ele sentado, a posição que você vai colocar, o que é que você pode estar ofertando para ele também no dia a dia. E a questão da estimulação, né? Quando você vê que o bebê está ali sentadinho em W, tentar modificar, tentar mudar, isso. Porque o bebê demonstra uma certa teimosia muitas vezes, né? Então, é estimular mesmo, né, doutora? Exatamente. Já recebi alguns pacientes em consultório, inclusive, pacientes já com 4, 5 anos, com dores a nível de membro inferior, quadril, que não se sabe explicar o porquê, faz raio-x, não se encontra nenhuma alteração que justifique esse padrão de dor que a criança apresenta e, na verdade, quando a gente vai investigar, é o sentar em W. Então, na verdade, é todo o encurtamento gerado pelo sentar em W que você tem que fazer junto com a família, junto com a escola, caso essa criança já tenha alguma atividade física, enfim, fazer um trabalho coletivo para quebrar esse padrão do sentar em W e mostrar para a criança que existem outras formas. Pronto. E quando a gente fala de pai e mãe, a gente lembra das cuidadoras, né? Dos cuidadores que ficam ali com o bebê mais tempo. Doutora, faltou alguma informação, alguma dica para a gente passar para a mamãe? Eu acho que a gente esclareceu bem, né? Não, eu acredito que, como a gente gosta sempre de falar, né? Sim. Pedir sempre para as mães, pais, cuidadores, observarem sempre seus bebês, observarem se está tudo dentro do adequado, do planejado, da idade. Se não tiver, busque sempre informações de profissionais capacitados da área, para que você possa proporcionar uma melhora no desenvolvimento do seu filho sempre que possível. Não ache que você tem coisas na sua cabeça, que você está procurando doença, nem nada do tipo. Toda dúvida que você tem é importante, você deve sim estar sempre procurando solucioná-la. Doutora, muito obrigada mais uma vez por vir com esclarecimentos maravilhosos, como sempre, né? Como fisioterapeuta, ela também é maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Vanusa, pelo convite. Bom dia a todos. Quem quiser entrar em contato, pode entrar através do Instagram dela, que vai aparecer aí na sua telinha, tá bom? Vai lá, entra no direct, conversa com ela. Se tiver mais dúvidas, pode tirar também.